Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, 73º encontro. Vamos trabalhar Mateus, capítulo 21, do versículo 33 a 46. Ouçamos nossa leitura. 21, 33 a 46. Escutem essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos agricultores para receber os frutos. Os agricultores, porém, agarraram os empregados, bateram num, mataram outro e apedrejaram o terceiro. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: eles vão respeitar o meu filho. Os agricultores, porém, ao ver um filho, pensaram: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, o jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que irá fazer com esses agricultores? Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: é claro que mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse a eles: vocês nunca leram na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso eu lhes afirmo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a uma nação que produzirá seus frutos. Quem cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prender Jesus, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Este é nosso texto que vamos refletir. Versículo 33. Escutem essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar para pisar a uva e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. É a parábola dos vinhatores homicidas. A parábola da vinha evoca uma passagem de Isaías, capítulo 5, versículo 2 a 5. A vinha vem comparada a Israel, que não produziu fruto. Então Israel está maduro para o juízo. Para Jesus,
diferente de Isaías, a vinha, isto é, Israel, foi arrendada. E essa vinha não é Israel, a vinha é o reino de Deus, o reino dos céus. Deus, em Isaías, é dono da vinha, e a vinha Israel está ligada a Deus. Agora, a vinha em Jesus não é mais Israel, mas o reino dos céus, visto que no final Jesus dirá: o reino dos céus, a vinha, vos será tirada e entregue a outro povo. Mateus capítulo 21, 43. O reino dos céus foi então, na palavra de Jesus, confiado aos agricultores, os arrendatários, os vinhateiros. Jesus inicia dizendo: escutai essa outra parábola. Essa parábola é acrescentada como a do filho que disse sim ou do outro filho que disse não, referindo aos sumos sacerdotes e anciãos do povo, visto que eles não realizavam os propósitos de Deus. Isto é, o plano divino, nem tampouco faziam a vontade de Deus. A cena, a metáfora do reino dos céus, está centrada então nesta vinha. O proprietário, chefe de família, é Deus, que possui toda a terra, porque ele é criador de tudo. Levítico capítulo 25, versículo 23. Deus é o criador da vinha, é Deus que a planta, que a cerca, faz um lagar, lugar para pisar as uvas, constrói uma torre e guarda. Vemos que a vinha foi arrendada, como de costume na antiguidade, onde os proprietários eram ausentes e que depois eles queriam ver a prestação de contas daquilo que foi arrendado. E diz: e viajou para o estrangeiro. Deus é o criador da vinha, do reino dos céus. Ele entrega aos vinhateiros sua propriedade para que produzam frutos. A ausência do proprietário enfatiza a liberdade de Deus, que confia tudo o que fez à responsabilidade de homens adultos. Ele deu condições para que os arrendatários trabalhassem com segurança e tivessem já tudo preparado para trabalhar, visto que toda a estrutura já havia sido feita pelo proprietário, que é Deus. Versículo 34. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos agricultores para receber os frutos. Inicia, a partir daqui, uma contenda cruel entre o proprietário e os vinhateiros. No tempo da colheita, o dono da vinha envia mensageiros para receber os frutos produzidos. O tempo da colheita nos lembra o ajuste final, o tempo do julgamento, da prestação de contas. A parábola nos dá um sentido da história, onde chega o momento da prestação de contas. Os servos empregados são os profetas. Estes vivem o mesmo drama que será vivido por Jesus. É Deus aquele que envia os servos profetas para receber a parte que lhe pertence. Na vida profética, eles se opunham a qualquer absolutização do templo, a sacralização do templo. Os profetas eram contra a violência religiosa e política. Deus os envia, porque ele tem fome do fruto da vinha que ele plantou. Versículo 35. Os agricultores, porém, agarraram os empregados, bateram num, mataram o outro, apedrejaram o terceiro. Os vinhateiros se comportam de modo vil, rancoroso, judiam dos servos profetas. Esses vinhateiros recusam a dar os frutos colhidos, a pagar ao dono da vinha o que ele tinha por direito. Os profetas,
que cumprem as ordens do vinhateiro proprietário, que é Deus, recebem a sorte dos profetas na história. Eles se tornam presas, né, dos vinhateiros. Se tornam verdadeiros mártires, justamente por ser fiel ao Deus proprietário, Criador. A resposta foi violenta e agressiva. Alguns espancados, outros mortos, outros apedrejados. São sinais da recusa de dar a Deus a parte que lhe pertence. Versículo 36. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número que os primeiros para eles, mas eles os trataram da mesma forma. Os arrendatários não mudam. Continuam a não responder ao pedido do proprietário que quer receber os frutos. Continuaram rejeitando os servos profetas em maior número. A fim de insistir e dar mais força a seu pedido, são enviados outros servos profetas. Querendo assim o proprietário ser respeitado pelos vinhateiros, e ele então recebesse o que lhe pertencia. Mas mesmo estes numerosos profetas, servos, são maltratados, mortos da mesma forma que os outros enviados primeiramente. Deus, ao multiplicar os apelos aos vinhateiros, Deus, ao multiplicar os apelos aos vinhateiros que se fazem surdos ao apelo do patrão, né, vê que eles continuam nas suas maldades, rejeitando a dar o fruto que pertence ao proprietário, a Deus. Versículo 27. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: eles vão respeitar o meu filho. Neste momento, o proprietário, Deus, envia seu próprio filho, com a mesma missão dada aos servos, de que os vinhateiros, pelo menos, respeitassem seu filho e lhe dessem os frutos que ele está pedindo. Essa agora é a última possibilidade do patrão. Ele agora coloca diante dos vinhateiros seu próprio filho, esperando que eles, pelo menos, escutem este filho. O filho é a presença do pai, o herdeiro, e por isso também dono da vinha como filho, como herdeiro. Versículo 38. Os agricultores, porém, ao verem o filho, pensaram: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a posse da sua herança. O filho assassinado é Jesus, o filho do dono da vinha, o Pai eterno. Este filho é assassinado em Jerusalém. A morte de Jesus acontece na longa linha da violenta história da salvação. Existe um complô, uma decisão comum dos vinhateiros homicidas, de eliminar o filho, para que eles se tornem, então, donos da vinha. Os vinhateiros matam o filho, o herdeiro. O filho recebe herança no futuro, mas querem impedir, já no agora, que ele possa receber herança matando-o. Este filho vem expulso, né, e morto. Assim, diante do filho, o herdeiro, revela-se a perversidade dos vinhateiros homicidas. Possuir o que não é deles, consumando a história que se consuma na violência, que termina na violência. Versículo 39. Então agarraram o filho, o jogaram para fora da vinha e o mataram. Faz lembrar Jesus, que é levado para fora de Jerusalém e aí crucificaram. O filho foi violentamente agarrado com fúria, a fim de poder matá-lo.
O sentido expressa a agressividade com que os vinhateiros agem com o filho, o herdeiro. Versículo 40. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que irá fazer com esses agricultores? Agora Jesus faz intervir os sumos sacerdotes, os anciãos do povo. O dono da vinha, que volta, refere ao julgamento no fim dos tempos. O retorno para o julgamento do proprietário, Deus da vinha. Jesus pergunta então às autoridades para que se posicionem, fazendo o julgamento da parábola. Obviamente seria supérfluo perguntar o que o dono faria com os arrendatários diante da morte do seu filho, o herdeiro. Versículo 41. Os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, responderam: é claro que mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros agricultores. As autoridades mesmo se condenam em seus julgamentos. Eles identificam os arrendatários como homens maus. E ao condenar os vinhateiros homicidas, se faz entender que Jesus acrescenta que eles são, esses seres perversos e maus. A parábola se refere a eles. Eles irão predizer a sua própria destruição, que acontecerá no ano 70, quando o templo será destruído por Tito, filho de Vespasiano, imperador de Roma. Aqueles que resistem à autoridade divina serão submetidos a esta autoridade e morte. Os outros agricultores, pagãos e judeus, serão os que reconhecem o sinal do herdeiro, o filho, reconhecendo a Deus e oferecendo a ele o devido fruto no tempo certo. Versículo 42. Vocês nunca leram na Escritura a pedra que os construtores rejeitaram, de lado, tornou-se a pedra angular, que traduzido como principal? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. A pedra angular, pedra principal, é que dava unidade à construção. Jesus cita aqui o Salmo 118, versículo 22 a 23. Este salmo é um agradecimento pela vitória de Israel sobre todas as nações. Quer destacar a justificação do Pai Divino em Jesus, depois que foi rejeitado pelas autoridades. O povo de Israel não escutou os mensageiros de Deus. Este povo endureceu o coração. As uvas na história são os frutos do reino dos céus. Um povo fracassou, não rendeu fruto. Outro povo recebe a vinha, isto é, o reino de Deus. E este novo povo não irá desapontar o Senhor Deus, proprietário da vinha. Os frutos são frutos de justiça. O fracasso do povo da aliança chega ao auge com a morte do filho, a pedra angular. A pedra lançada fora, porque considerada imprestável, que é Jesus, se transforma na pedra da unidade que dá sustentação e consciência à casa. Versículo 43. Por isso eu lhes afirmo: o reino dos céus será tirado de vocês, será entregue a uma nação que produzirá seus frutos. Porque as autoridades não reconheceram a obra de Deus, proprietário da vinha, em Jesus, o Filho herdeiro, haverá a troca. O reino dos céus vem tirado do povo de Israel, isto é, das autoridades, e entregue a outra nação, aos pagãos e judeus, que acolhem Jesus. O reino dos céus é tirado da elite. Jesus não exclui todo Israel. A vinha permanece intacta, tendo Deus por seu dono, o reino dos céus. Os vinhateiros homicidas, que serão tirados, perdendo a posição de administradores, eles sim sairão de cena, e o outro povo entrará.
O fruto representa a imagem da obediência fiel à vontade e ao reino de Deus. O povo é o povo da nova aliança, formado por judeus e pagãos, num único povo. A nova nação é constituída de discípulos de Jesus, chamados a viver fielmente a sua fé e dar seus frutos. Versículo 44. Quem cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Este versículo está ausente em certas versões e manuscritos importantes textuais, isto é, papiros e pergaminhos mais antigos. É uma alusão ao profeta Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 45. A pedra que vem rolada do monte, que despedaça a estátua do sonho de Nabucodonosor. E se torna uma grande montanha. É a força de Deus que destrói em pedaços a grande estátua, o ídolo, que o homem construiu. Jesus é esta pedra de escândalo. O julgamento de Deus cai sobre Israel. A pedra é o Filho, a pedra de ângulo, que despedaça os planos humanos e os ídolos por eles construídos. Versículo 45. Os chefes sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. A pedra rejeitada é Jesus. Os chefes dos sacerdotes perguntaram: com que poder você faz essas coisas? Jesus agora responde: com o poder do filho do dono da vinha, que é filho do Pai eterno, que foi enviado pelo próprio Pai, ele é o herdeiro, que foi morto pelos vinhateiros homicidas, as autoridades judaicas. A cruz, que é a loucura e fraqueza para os sábios e os chefes do povo, é sabedoria e poder de Deus. No início fala-se de anciãos, agora o texto fala de fariseus. Estes são os destinatários da parábola de Jesus. Eles entenderam a quem vinha dirigida a parábola. Os líderes percebem que Jesus referiu essas palavras sobre eles, visto que eles mesmos se condenaram, na última parábola, dizendo que o patrão irá mandar matar de modo violento os perversos. As autoridades não se arrependem, mantêm a incredulidade, não acolhem Jesus, o filho do dono da vinha, nem mesmo acolhem ele que é a pedra angular. Versículo 46. Procuram prender Jesus, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. As autoridades procuram fazer agora o que os vinhateiros tinham feito na parábola com o herdeiro. Exibem o seu mal, se condenam a si mesmos, mas eles não o prendem por causa da multidão, porque a multidão considerava Jesus como profeta. Ao identificar Jesus como profeta, o povo não tem uma consciência da verdadeira identidade de Jesus, filho de Deus. Mas ao considerá-lo profeta, é mais positivo que a posição das autoridades que não acreditam em Jesus, nem na sua palavra, nem naquilo que ele faz. Essas autoridades fazem oposição e não querem acolher o projeto do reino dos céus, e nem que Jesus, que é a pedra angular, o Filho de Deus, Pai eterno, seja reconhecido. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.